O programa a seguir contém cenas de uma violenta batalha pré-histórica. Recomenda-se critério ao telespectador. Apesar do tamanho, ele foi o dinossauro mais feroz do planeta. Chamado de Deinônico pelos cientistas, conhecido popularmente como Raptor. Quando este terrível carnívoro decide atacar um dinossauro 10 vezes maior, é um ataque em bando. Eles foram os primeiros lutadores do planeta, predadores supremos. Novas descobertas e tecnologias forenses recriam combates pré-históricos em luta jurássica. Vamos voltar mais de 100 milhões de anos no passado. Europa, Ásia, África e América separam-se em ilhas flutuantes. É o início do período Cretáceo. A Terra treme com a atividade vulcânica. Milhões de toneladas de dióxido de carbono são lançados na atmosfera, aumentando a temperatura global. As erupções criam cordilheiras com centenas de metros de altura. 40% dos continentes são inundados. É formada uma passagem marítima ocidental que se estende do Oceano Ártico ao Golfo do México. A América é dividida em duas partes. No final do período Jurássico, grandes dinossauros como o Alossauro e o Ceratossauro desapareceram da face da Terra, dando lugar a novas espécies, mais adaptáveis às drásticas mudanças ambientais, à umidade e às altas temperaturas. Onde hoje fica o estado de Montana, rebanhos de herbívoros migravam através do terreno rochoso, cercado por florestas fechadas. Presas perfeitas para um bando de assassinos. 115 milhões de anos no futuro. Um local próximo à cidade de Bridger, no sul de Montana. Era o último dia de uma escavação de verão, conduzida pelo paleontólogo John Ostrom. Ele não sabia, mas estava prestes a descobrir os vestígios de um terrível massacre de dinossauros. Ele avistou um conjunto de ossos escuros e brilhantes enterrados no solo. Aproveitando os últimos raios de sol, Ostrom e seu assistente removeram o maior número de ossos possível. De repente, uma surpresa. Entre os fósseis havia uma garra em forma de foice. Sinal de que os ossos pertenceram a um predador. Ostrom continuou escavando. A cada descoberta, ele percebia que aquele não era um predador qualquer. Era um Deinônico. Um Raptor. O Deinônico pertence ao grupo dos raptores. Seu nome científico é Dromeosauro. Os raptores possuem características diferentes de outros predadores. Uma delas é a estrutura da cauda. A cauda é formada por uma série de hastes ósseas que prendem a vértebra no lugar. Essa cauda rígida funcionava como uma vara de equilíbrio. O Deinônico mudava de direção rapidamente. Podia pular e saltar no ar. Era um animal incrível, mas a principal característica do Raptor era a garra assassina que ele tinha no pé. Uma garra curvada no segundo dedo de cada pata que ficava virada para cima. Quando ele avistava uma presa e pulava em cima dela, a garra funcionava como se fosse uma ratoeira. Era impulsionada para frente e o dinossauro podia cortar a presa durante o ataque. Podemos ter uma ideia de como esse animal se comportaria. Então, a equipe de Ostrom fez outra incrível descoberta. Perto do Raptor havia outro esqueleto. 2 raptores, lado a lado. Mas os ossos do segundo raptor estavam destroçados, indícios de ferimentos graves. A escavação continuou.
A poucos metros, outra descoberta. Uma terceira carcaça. Mais ossos esmagados. Para os paleontólogos, esse foi o local de uma luta, com pelo menos 3 raptores envolvidos. Todos os 3 foram aniquilados. Quando encontramos ossos da mesma espécie de dinossauro empilhados no mesmo lugar, vemos que é muito provável que eles tenham morrido ao mesmo tempo. Isso é muito comum em dinossauros herbívoros, mas não em predadores. A descoberta desse grupo de deinônicos é uma forte indicação de que eles caçavam em grupo. Então, enterrado a poucos metros de distância, o esqueleto esmagado de um quarto raptor. É uma impressionante descoberta. Esse foi um campo de batalha, com um grupo de raptores envolvido. Uma luta de gangue pré-histórica. Os paleontólogos sempre questionaram se os raptores caçavam em bandos. Os deinônicos descobertos pelo Dr. Ostrom em Montana resolveram o mistério. Esses raptores viveram e morreram em grupo. Os raptores eram dinossauros predadores pequenos, pouco maiores que um ser humano. Tinham 1,5 metro de altura, 3 metros de comprimento e pesavam 70 quilos. Mas, apesar de pequeno, ele possuía armas mortais. O Dr. Ostrom identificou as 3 principais armas utilizadas em combate. Primeiro, os dentes. Os dentes eram curvados. Dentes com pontas curvadas são projetados para morder e segurar presas mais rebeldes. Além de serem curvados para trás, eram serrilhados dos 2 lados. Uma boca cheia de facas afiadas. Ele simplesmente agarrava a presa e jogava a cabeça para trás. Assim, a curvatura dos dentes fazia com que os pequenos dentes funcionassem como ganchos serrilhados e arrancassem grandes pedaços de carne. Os dentes eram armas formidáveis, mas as garras também eram importantes durante uma briga. Pareciam garras de gato, eram terríveis e acredito que eram utilizadas com a mesma função. Eram instrumentos muito afiados e perigosos. Mas uma arma diferenciava esse dinossauro de outros carnívoros: a garra mortal. A garra da pata era projetada para matar, mas como é que funcionava? Ele atacava com os pés? Não! Durante o ataque, ele pulava em cima das vítimas para golpeá-las e para cortá-las. A principal característica dos dromeossauros, espécie a qual o deinônico pertence, é a grande garra em forma de foice. A garra encontrada tinha 10 centímetros de comprimento, era coberta por uma folha como uma unha, que a tornava 2 vezes maior. Então era uma arma espetacular. Tomografias da cavidade cerebral realizadas por Larry Whitmer, da Universidade de Ohio, concluíram que os membros da família Raptor possuíam excelente visão. Eu tive acesso a uma grande variedade de ossos do crânio do deinônico e pude analisá-los com um tomógrafo para visualizar a parte interna da cabeça desse dinossauro. Quando analisamos a cavidade cerebral do deinônico, vemos uma expansão do centro visual, que costuma ser bem menor em outros dinossauros primitivos. Isso acabou indicando que a visão era um sentido vital para o deinônico, o Utahraptor e outros raptores. Era uma característica importantíssima para a estratégia de caça. A visão do deinônico era tão aguçada que especialistas questionam se ele teria visão noturna. Eles tinham um lóbulo óptico bastante avantajado. Então é possível que fossem caçadores noturnos, mas eles não se restringiam a isso. Além de ajudar durante a noite, a visão aguçada era uma grande vantagem em qualquer situação com pouca luz. Durante erupções vulcânicas ou tempestades, eles eram capazes de enxergar melhor do que outras criaturas enxergariam. Como gatos, os raptores dependiam dos olhos para caçar à noite. Eram perfeitos caçadores noturnos. A tomografia revelou outra pista.
Os raptores mortos nesse campo de batalha eram extremamente ágeis. Esse animal conseguia se mover com extrema agilidade. Foi muito interessante para mim poder examinar o interior do crânio com a ajuda do tomógrafo e ver o ouvido interno, responsável pelo centro de equilíbrio do deinônico. O objetivo era descobrir se esse animal possuía um senso de equilíbrio correspondente à estrutura de seu esqueleto. E a resposta foi positiva. A estrutura do ouvido interno comprovou a teoria de que eram animais muito ativos e muito ágeis. Ao analisar os canais do ouvido interno, a equipe de Whitmer faz uma surpreendente descoberta. Esses raptores podiam captar sons de baixa frequência. Quando fizemos a tomografia computadorizada do deinônico, detectamos grandes espaços ocos em volta do seu cérebro, na parte de trás do crânio. Que foi muito curioso, porque para que serviam esses grandes buracos dentro do crânio desse animal? Eram cabeças de vento, literalmente. A grande extensão do ouvido médio, que representa a porção interna do tímpano, determina os tipos de som que um animal pode ouvir. Isso significa que esse animal era mais sensível aos sons de baixa frequência. É possível que o deinônico e outros dinossauros predatórios, como o tiranossauro, que tinham grandes cavidades auditivas, captavam sons de baixa frequência para poder rastrear os movimentos de animais a grandes distâncias. Eles tinham como detectar animais fora da sua linha de visão e também fora do alcance de seu olfato. Tinham uma audição aguçada e sensibilidade a sons de baixa frequência. Agora, o que acabamos descobrindo com a ajuda do tomógrafo nos fornece uma visão única sobre a biologia e também sobre o possível comportamento predatório desses incríveis animais que eram os dinossauros. Por que um dinossauro pequeno como o raptor precisava captar sons de baixa frequência? A descoberta de outro dinossauro completa o quebra-cabeça e revela o ataque de um bando assassino pré-histórico. Nas montanhas áridas do estado de Montana, paleontólogos descobriram um campo de batalha de 115 milhões de anos. Os fósseis de 4 raptores esmagados por uma força desconhecida. Então, eles encontraram outra pista. Enquanto continuavam escavando, a poucos metros de distância dos raptores, os paleontólogos descobriram os restos de outro dinossauro. Dessa vez não era um raptor, mas um dinossauro herbívoro chamado Tenontossauro. Os tenontossauros eram grandes herbívoros, com mais de 2 metros de altura, e chegavam a pesar 1 tonelada, mais de 10 vezes o peso de um raptor. Haveria alguma ligação entre o tenontossauro e os raptores? Ou esse fóssil teria sido arrastado pelas águas da chuva? Podemos extrair muitas informações de um sítio paleontológico apenas analisando a geografia local. O tamanho, formato e até mesmo a configuração das rochas podem revelar muito. Podem nos revelar se os ossos foram cobertos por lama, areia ou cinzas. A disposição dos ossos indicam como os esqueletos foram parar no local. Foram levados pela chuva ou foram cobertos de areia com o tempo? No caso dos deinônicos e do tenontossauro, sabemos que eles não só foram levados pela chuva juntos, eles morreram juntos. Foi uma luta corpo a corpo. Mas haveria evidências de um ataque em bando? As escavações continuaram e os paleontólogos encontraram 12 dentes de raptores. Era uma pista reveladora. O tenontossauro foi devorado pela metade. Além dos dentes quebrados encontrados com os ossos do tenontossauro, outra forte evidência de que houve um ataque de raptores nesse local é o fato de seus esqueletos estarem completos. Metade do tenontossauro foi devorada, o que nos indica que os raptores atacaram o tenontossauro e também o devoraram. O tenontossauro foi atacado
Mas há raptores mortos por toda parte. Então, quem devorou o Tenontossauro? É um mistério interessante, porque temos 4 raptores mortos e um Tenontossauro devorado pela metade. Os raptores morreram lutando. Então, como poderiam devorar o inimigo se estavam mortos? A resposta é: eles morreram antes de devorarem o Tenontossauro. Uma análise detalhada revela cortes e feridas nos ossos do Tenontossauro, feitos pelos dentes dos raptores. Isso indica a ação de um bando maior. 4 morreram na batalha, mas outros sobreviveram para matar o Tenontossauro e devorá-lo. Assim, o mistério foi resolvido. 4 raptores foram mortos, mas eles faziam parte de um grupo maior. O resto do bando continuou o ataque até conseguir matar o Tenontossauro. Os raptores deixaram dentes na cena do crime e devoraram metade do Tenontossauro. Essa foi uma das descobertas mais fascinantes que já houve na América do Norte. Um bando de Deinônicos era uma força perigosa. Mas indícios mostram que esse Tenontossauro não era um animal indefeso. Sozinho, ele matou pelo menos 4 raptores. Eles andavam devagar, mas sabiam se defender. Contavam com o tamanho e andavam em bando para desencorajar os predadores. Sua força vinha da habilidade de andar em rebanho. Um rebanho de Tenontossauros era uma força poderosa. Podiam pisotear o inimigo até a morte. Para fortalecer ainda mais a estrutura do rebanho, o grupo era organizado em fileiras, uma tática militar utilizada até hoje. Quando os dinossauros andavam em rebanho, tudo era muito organizado. O rebanho era dividido em 3 grupos distintos. Temos o grupo A, que era composto pelos líderes. Ali poderia haver 1, 2, 3, até mesmo 4 adultos. Temos o grupo B, composto pela maioria do rebanho. São os adultos saudáveis, os jovens e também os filhotinhos estão no grupo B. Então, temos o grupo C. Os membros mais velhos do rebanho são os dinossauros que estão ou doentes, ou fracos, ou feridos. Ao se locomover, o rebanho obedece a uma ordem específica. O grupo B vai na frente, o grupo A no meio e o grupo C atrás. Desse modo, o grupo A está sempre seguro. Até mesmo hoje, animais de rebanho usam as mesmas táticas. Isso garante a sobrevivência da espécie. Sozinho ou em grupo, o ponto forte desse dinossauro era sua estrutura vigorosa. Mas, apesar da surpreendente força, o Tenontossauro possuía 2 grandes fraquezas. Uma delas era o tamanho reduzido do cérebro. Uma comparação do tamanho do cérebro com o resto do corpo indica que esses dinossauros não eram inteligentes. Mas em uma briga, as aparências podem enganar. Os fósseis estraçalhados de 4 raptores provam que o Tenontossauro sabia se defender desses agressores. Uma análise da evidência fóssil sugere que os raptores foram esmagados por um grande peso. Se eles fossem, por um acaso, esmagados pelas patas de um Tenontossauro, seus corpos virariam panquecas, porque o peso concentrado na pequena área do pé seria fatal. Mas como os corpos estavam relativamente intactos, acredito que tenham sido esmagados pela cauda ou talvez tenham sucumbido sob o peso daquele animal. Como o Tenontossauro usaria o corpo para esmagar o inimigo durante uma luta? Para entender como esse massacre ocorreu, paleontólogos sugerem teorias de como os raptores atacaram o herbívoro. Eles poderiam perseguir o rebanho e esperar uma chance de atacar a presa mais fraca. Também poderiam dispersar o rebanho para agarrar o mais lento do bando. E poderiam perseguir a presa até ela cansar. Então um dos raptores pularia em cima da presa, seguido pelo resto do bando. Então mataria o Tenontossauro. Da mesma forma que os lobos, acredito que esses animais atacassem de diferentes direções. Aproveitariam para atacar no momento em que o Tenontossauro estivesse distraído. O grande segredo era atacar
rasgar a pele e abrir o estômago da presa. Eles atacavam em bando até a presa ficar fraca e cair. E aí fariam um banquete. Quando atacado por um bando de raptores, o rebanho de Tenontossauro se dispersava. Separado do grupo, o Tenontossauro solitário teria de usar todas as armas de seu arsenal, incluindo o ambiente. Para conseguir sobreviver, ele fugiria para um local onde os agressores não conseguissem atacá-lo pelos flancos. O Tenontossauro poderia sair correndo para o meio da mata fechada para proteger os flancos dos agressores. Esse seria com certeza o caminho mais seguro. Apesar de parecer inofensivo, o Tenontossauro tinha patas muito fortes e uma cauda longa e poderosa. Ele poderia fazer ataques sucessivos com a cauda quando se sentisse ameaçado. Se um Tenontossauro fosse atacado, ele provavelmente avançaria em direção ao agressor. Se conseguisse deixar o adversário na frente dele, seria mais difícil de ser atacado. Para se defender dos bandos de raptores, o Tenontossauro andava em grupo. Mas a segurança não era a única explicação para esse tipo de comportamento. Cientistas sugerem que eles migravam para não morrerem de fome. Eram animais robustos e, em grande número, podiam desfolhar tudo. A situação era como se alguém usasse a maior tesoura do mundo e cortasse todas as folhas ao seu redor. O Tenontossauro tinha dentes incríveis, perfeitos para moer alimentos. Era uma técnica tão boa que sobreviveu por 70 milhões de anos. Viajando em rebanho, migrando em busca de alimento, os Tenontossauros não desconfiavam do perigo escondido na floresta. Quando 900 quilos de puro músculo enfrentam 70 quilos de pura ferocidade, tem início uma batalha mortal, dominada por um bando assassino. Em Montana, paleontólogos descobriram uma cena de crime pré-histórica, com evidências de uma luta de gangue ocorrida há 115 milhões de anos. A força bruta do Tenontossauro era suficiente para derrotar um raptor solitário. Mas como ele se sairia contra uma matilha? Quando um grande animal é atacado por um bando, a situação muda. O que quer dizer que, mesmo que a vítima seja maior que seus agressores, o tamanho não será uma grande vantagem. No caso do Tenontossauro, tamanho e força não seriam suficientes para derrotar um grupo de raptores. O Tenontossauro era um animal muito robusto e resistente. Tinha ossos largos, cobertos por músculos extremamente fortes para carregar o peso de seu corpo. O Deinônico também era um animal muito forte, mas a estrutura de seu esqueleto era muito mais delicada. O Tenontossauro era um dinossauro muito mais forte. Era um animal grande, muito maior que o Deinônico. Tinha melhor estrutura, ossos resistentes e músculos mais fortes. A diferença de tamanho entre as duas espécies sugere que o Deinônico era forçado a caçar em bando para ter chances de derrotar um Tenontossauro. Caçando em grupo, o Deinônico seria capaz de vencer um Tenontossauro solitário. Mas seria muito perigoso. Agindo em bando, o Deinônico conseguiria enfrentar um Tenontossauro. Um grupo de Deinônicos atacando cooperativamente teria a mesma força muscular de um único Tenontossauro. Mas quando se tratava de rapidez e agilidade, os raptores tinham a vantagem. Sem dúvidas, o Deinônico era um animal muito mais rápido e ágil do que o Tenontossauro. Analisando os ossos do Deinônico, percebemos que são mais estreitos. Sua estrutura era projetada para se mover com rapidez e agilidade.
Em termos de agilidade, o Tenontosauro era mais rápido que qualquer dinossauro ceratopsiano ou saurópode. Os Tenontossauros eram bípedes funcionais e por isso conseguiam virar melhor. Tinham uma cauda levemente rígida. O que tornava o Raptor tão ágil era o formato do seu pulmão. Quando ele respirava, o ar entrava nos pulmões, passando pelos ossos e vértebras. Finalmente, o ar saía do corpo através de buracos em alguns ossos. Ele não gastava energia para empurrar o ar para fora do corpo. Por isso, ele estava correndo o tempo todo. Para o Deinônico, velocidade era tudo. Movimentava-se com rapidez, fazia curvas rápidas, movimentos rápidos com a cabeça e pescoço. Evidências apontam que isso era vital para a sua sobrevivência. Tanto a estrutura do cérebro como a estrutura do ouvido interno mostram que a movimentação rápida era importante para a sobrevivência do Deinônico. Agora, o mesmo não ocorria com o Tenontossauro. Equipados com dentes e garras, os raptores estavam prontos para a briga. Mas a poderosa cauda e o tamanho do Tenontossauro o tornavam um oponente respeitável. Na verdade, o Tenontossauro não era um animal muito bem adaptado para o combate, mas contava com força muscular e uma cauda enorme, desproporcional ao resto do corpo, algo incomum em outros dinossauros herbívoros. O Tenontossauro tinha força e peso. Também tinha uma cauda extremamente longa, de estrutura robusta, que poderia ser usada como uma clava contra o Deinônico. O Deinônico possuía armas de Raptor. Garras afiadas nas mãos, uma enorme garra em cada pé, dentes afiados. Armas típicas de um Raptor, e isso o tornava extremamente perigoso. Raptores são predadores natos. Usando um arsenal de armas, velocidade e agilidade, eles foram os predadores mais ferozes do reino animal. O Tenontossauro teria de utilizar todos os truques para sobreviver. Quando um carnívoro enfrenta um herbívoro, na maioria das vezes o carnívoro tem mais experiência de combate. Os herbívoros podem ser agressivos, mas não possuem a mesma experiência. Se nós compararmos um herbívoro como o Tenontossauro com um carnívoro como o Deinônico, o Deinônico tinha muito mais habilidade em termos de combate. Seu comportamento era voltado para a luta, pois era assim que ele sobrevivia. Então, para sobreviver, ele precisava matar, e precisava matar sempre. O Tenontossauro não tinha a mesma necessidade. Ele precisava se defender em algumas ocasiões, mas um Tenontossauro sortudo jamais teria de enfrentar um carnívoro. Tenontossauro versus Deinônico seria uma batalha bem interessante e que poderia sim ter ocorrido. Sabemos que esses animais viveram na mesma região e também interagiam, pois seus fósseis foram encontrados em locais muito próximos. Um Deinônico sozinho poderia derrotar um Tenontossauro pequeno ou doente, mas não um adulto saudável, pois o Tenontossauro era um animal grande e forte e o Deinônico era um animal de estrutura muito mais delicada. Para atacar um Tenontossauro grande, com certeza o Deinônico precisaria de ajuda. A cauda longa do Tenontossauro parece ter sido projetada para ser utilizada como uma arma. Era uma boa forma de se defender. Isso significa que esse animal mantinha um grande contato com predadores. Ele tinha habilidade para o combate, pois ele convivia com o Deinônico, que era seu predador. Então, podemos dizer que ele era um ótimo lutador para um herbívoro. O Deinônico, obviamente, era um lutador nato. Era um animal que matava para sobreviver. Quanto mais matava, melhor ele sobrevivia. E quanto mais matava, melhor era o seu poder de luta. Uma batalha pré-histórica ocorreu nas montanhas de Montana. Um enorme Tenontossauro foi emboscado por um perigoso bando de raptores. Com base em investigações forenses, tomografias computadorizadas e na análise comportamental de animais modernos, especialistas teorizam a possibilidade de um ataque em bando onde a vítima revida.
Um rebanho de Tenontossauros está em movimento. Toneladas de músculos devorando tudo pelo caminho. Mas nesse dia, eles recebem uma visita indesejada. Esses animais não faziam ideia de que eles estavam sendo seguidos pelos dinossauros de pequeno porte mais ferozes que haviam no planeta. Os raptores, os dinossauros mais mortais do planeta, estão prestes a atacar. Rápidos, inteligentes e cautelosos, eles isolam o membro mais fraco do rebanho. Eles ficavam a uma certa distância, observando o rebanho. O que eles faziam primeiro era escolher o melhor alvo. Eles não iam simplesmente correr e atacar o primeiro dinossauro que encontrassem. Podia ser um dinossauro muito maior ou, mais importante, um animal saudável capaz de se defender. Após escolher a presa, o bando faz o ataque. E o Tenontossauro estará em grande perigo. Eles fixam os olhos no alvo e começam a virar lentamente, em total silêncio, exceto pelo barulho da respiração. Os raptores são muito perigosos porque eles agem como ninjas. São rápidos, fortes, ágeis, têm dentes super afiados e esses dentes são curvados para trás. Dentes curvados para trás são feitos para arrancar grandes pedaços de carne. Mas eles estavam prestes a enfrentar um adversário muito maior e precisavam trabalhar em equipe. Os raptores correm na esperança de surpreender o rebanho. Se conseguirem isolar a presa, terão mais chance de matá-la. Aterrorizado e desorientado, o rebanho debanda. As longas patas fazem um barulho ensurdecedor. Eles fazem isso por dois motivos. O primeiro deles é fugir dos agressores que os atacam. Durante a fuga, o membro mais fraco ficará para trás. E, dessa forma, os predadores irão atrás dele. Os raptores atacam de todos os lados. O bando age em uníssono, da mesma forma que os lobos fazem quando atacam suas presas. Eles saem do esconderijo com o objetivo de causar o máximo de dano possível. Os raptores avançam de todos os lados ao mesmo tempo, saltando até 3 metros no ar. Os deinônicos são velozes e ágeis. São predadores muito espertos. O Tenontossauro já é um animal muito pesado, lento e desajeitado. O Tenontossauro possuía algumas fraquezas. A primeira era a garganta desprotegida. A garganta era uma área frágil e a primeira a ser atacada pelos deinônicos. A segunda fraqueza é que ele tinha os flancos desprotegidos. A lateral do Tenontossauro era como se houvesse ali uma placa com um grande alvo escrito "Acerte aqui". Os deinônicos certamente atacariam os flancos desprotegidos. Se eles conseguissem cortar a pele dura e expor as entranhas, faria com que o Tenontossauro ficasse debilitado e seria o fim da batalha logo no começo. Seguindo os instintos, o Tenontossauro revida. Eram inofensivos, mas sabiam se defender. A cauda era excepcionalmente longa, como vimos. Tinha quase o mesmo comprimento do resto do corpo. Era projetada como um taco de beisebol. Hastes conectadas uniam cada vértebra, dando a aparência rígida. Não era maleável como a cauda de um crocodilo, era uma verdadeira arma. Uma balançada de cauda dispersa o bando. O deinônico era um animal cruel, munido de armas perigosas. Mas ele tinha uma estrutura óssea leve, como um pássaro. Um golpe direto da cauda poderia nocauteá-lo. As garras das mãos e dos pés podiam ser facilmente quebradas em combate. Apesar de ter armas muito perigosas, ele precisava usá-las com muito cuidado. Os outros raptores se reagrupam com dificuldade e atacam novamente, de todas as direções. Um dos ataques favoritos do raptor é o que chamamos de cortar e recuar. Ele avançava, cortava o inimigo com as garras superiores, causando o máximo de dano possível e recuava para um local seguro. A presa sangrava lentamente até a morte.
O problema é que, devido à grossura da pele do Tenontossauro, o ataque não infligia danos suficientes. Seria como atacar um rinoceronte com um garfo. No final, teríamos um garfo torto e um rinoceronte muito furioso. Os raptores se recuperam rapidamente, com um único objetivo em mente: matar. Com as garras das mãos, eles agarram a pele com firmeza. Então atacam com os 2 pés, usando os dedos maiores como se fossem garras em formato de foice para golpear e cortar o Tenontossauro. Os raptores atacam ferozmente com a garra mortal. O Tenontossauro lança um contra-ataque inesperado. Quando os Deinônicos atacam as costas, o Tenontossauro rola pelo chão usando o peso para esmagá-los. Seria o mesmo que ser atropelado por um caminhão de 1 tonelada. Os ossos estalariam e quebrariam como se fosse um lápis. 2 raptores são mortos, mas o Tenontossauro ferido continua de pé. Os raptores começam a perder membros do bando. O Tenontossauro consegue repeli-los ataque após ataque. A tática de cortar e recuar não dá certo. O confronto direto também não dá certo. Um Tenontossauro de 900 quilos contra um Deinônico de 70 quilos não é uma briga justa. Eles são esmagados. Os raptores são forçados a recuar. Uma forte tempestade se aproxima, enquanto começa a anoitecer. Não seguem o Tenontossauro porque eles não querem mantê-lo alerta. Eles esperam anoitecer e seguem a trilha de sangue que os levará até a presa. Cansado e ferido, o Tenontossauro busca um esconderijo. Sua única chance de escapar com vida. Ele sabe que se entrar na mata fechada será mais difícil para os Deinônicos se movimentarem no local. Ele se esconde em um bosque e espera que nada aconteça durante a noite. Mas para os raptores, a escuridão é uma vantagem. Então os Deinônicos podem usar o seu método de caça mais eficaz, a visão noturna. O cenário está pronto. A batalha final se aproxima. E nessa luta, não há empate. O vencedor leva tudo. Um bando de raptores sedentos por sangue persegue um Tenontossauro de 900 quilos que se desgarrou do rebanho. Para sobreviver a essa luta de vida ou morte, o desajeitado herbívoro conta apenas com o próprio tamanho. Os raptores contam com esperteza, velocidade, quantidade e uma vantagem extra. Eles têm excelente visão noturna. Enquanto a tempestade se aproxima, os raptores percebem que podem usar o barulho do trovão para abafar os passos e a vibração de seus pés. Eles avançam para o ataque final. Com movimentos rápidos e erráticos e a inteligência de uma ave de rapina gigante, o bando prepara a emboscada final. A geografia do local favorece bastante as habilidades dos Deinônicos. Há uma rocha íngreme logo atrás do Tenontossauro. Esse é o local perfeito para um ataque aéreo silencioso. O ambiente também favorece os raptores. O Tenontossauro está à mercê dos impiedosos agressores. Quando atacado, os sentidos do Tenontossauro ficam mais aguçados. A visão é muito importante, pois ele precisa ver de onde vem o ataque. A audição também é muito importante após o anoitecer, porque ele sente onde os agressores estão. O seu olfato tem importância vital, pois permite que ele detecte onde estão os raptores no meio da escuridão. Preso na mata fechada, o Tenontossauro está indefeso. Seu imenso peso e a longa cauda são inúteis. Os raptores atacam com rapidez e ferocidade.
Os raptores conseguem enterrar as garras na lateral da presa usando as mãos, mas são as garras dos pés que causam os cortes mais profundos. Quando eles conseguem abrir o animal, os órgãos internos do Tenontossauro se espalham pelo chão. O ataque se intensifica. Os raptores ficam ainda mais violentos. Enquanto luta pela vida durante o ataque, o Tenontossauro consegue matar mais 4 membros do bando de raptores. Mas após um imenso esforço, o dinossauro finalmente perde a consciência e cai no chão. O líder do bando de raptores agarra a presa pelo pescoço e esmaga a traqueia. Os outros raptores aproveitam e começam a devorar os órgãos internos do Tenontossauro. Como lobos, os deinônicos lutam pelas melhores partes. A velocidade, inteligência e sagacidade dos raptores derrotam o robusto Tenontossauro. Os raptores têm diante deles um verdadeiro banquete de Tenontossauro. O macho alfa afirma seu domínio e afasta os rivais para devorar as melhores partes. À distância, os trovões continuam. De repente, tudo fica silencioso. A tempestade passa. Mais uma vez, o silêncio recai sobre a grande planície. O Tenontossauro era maior e mais pesado. O Tenontossauro não cometeu, na verdade, nenhum erro. Ele foi vencido pela quantidade. Mesmo um dinossauro grande, como o Tenontossauro, não poderia sobreviver ao ataque desses raptores. Os raptores continuaram caçando em bandos por milhões de anos. Então, seu mundo foi abalado e eles foram extintos. Ninguém sabe exatamente o que houve, mas os cientistas já decifraram uma parte do mistério. A extinção é algo que acontece não só uma vez, mas o tempo todo, repetidas vezes. Por exemplo, nenhum dinossauro sobreviveu mais de 2 milhões de anos. E todas as espécies acabaram extintas em épocas diferentes. A extinção pode não ser boa para o animal, é claro, mas ela abre novas portas para outras plantas e animais se desenvolverem. Basicamente, se uma espécie desaparece, outra poderá evoluir, mudar e tomar seu lugar em um determinado ecossistema. Na metade do período Cretáceo, o ambiente passou por mudanças globais. Mudanças registradas em evidências fósseis vegetais. Dinossauros como os Tenontossauros e os Deinônicos, por algum motivo, não foram capazes de lidar com essas mudanças e foram substituídos por outros dinossauros que eram mais adaptáveis a esse novo ambiente. Desde épocas remotas, bandos de assassinos andavam pela Terra, caçando e matando animais 10 vezes maiores. Mas nessa luta, a vítima revidou com um inesperado golpe mortal. E 115 milhões de anos depois, as evidências sobreviveram para contar a história.